Nesta edição especial, episódio 50 do Debate no Café, exploraremos a interseção entre a criatividade, tecnologia e o conhecimento, analisando as tendências atuais e futuras. Discutiremos o impacto da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes na inovação e no setor criativo. Também abordaremos a importância de utilizar a inteligência artificial de forma estratégica para potencializar a criatividade. Acompanhe a gente nessa jornada para entender como a tecnologia está transformando a maneira como pensamos e criamos. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi. E a gente está aqui hoje num Debate no Café diferente para comemorar o episódio 50. Estamos aqui com o Camilo, da VidMob, no estúdio da VidMob, para a gente falar então de comunicação, inteligência artificial, as mudanças que estão acontecendo, né, Camilo? Para onde que esse mercado vai? Acho que a VidMob está muito inserida nisso, vai poder dar um bom panorama para a gente, né? E você que está seguindo a gente, aproveita para, enquanto escuta aí a nossa vinheta, seguir e compartilhar esse episódio diferente do Debate no Café aqui hoje, que tem o Thiago lá em Madrid, nós aqui em São Paulo, fazendo essa conexão do Debate no Café, no estúdio dessa vez, tá bom? É isso aí, tomamos um café? O Camilo tem mais de 20 anos na liderança em projetos estratégicos e gestão de alto desempenho em grupos de comunicação. É VP de Client Partnership na VidMob, fundador do Hub SP, primeiro ecossistema tripla hélice do Brasil, é sócio do Institute for Tomorrow e também é co-criador e produtor de conteúdo no Tomorrowcast. Tem certificação profissional em Leadership Innovation pelo MIT Professional Education, bacharelado em Comunicação Social com MBA em Marketing pela SPM e pós-MBA em Trends Innovation pela Innova Business Skill, além de ser certificado em Design Strategy pela IDEO. Camilo, seja muito bem-vindo ao 50º programa do Debate no Café. Maravilha, que honra estar aqui com vocês, tomando esse café, batendo papo, conversando. Thiago, Márcio, sempre ali ouvindo e acompanhando as conversas e presenteado aqui. Estou me sentindo lisonjeado aqui com esse episódio 50, recebendo vocês aqui nos nossos estúdios também, para a gente poder ter essa conversa. Animado aí pelo que vem pela frente. Tá, e vamos começar brindando então, como a gente sempre faz no Debate no Café, tem que ter café, e aqui é um café especial dele. Bora! Olha aí, tchim-tchim. Tchim-tchim. É sempre bom um café como combustível. Café é sempre bom, né? Eu falo que se não tem dados, me traga café. Boa, é isso aí, café não pode faltar. Café é ótimo para jogar um pouco de adrenalina aqui. Então, Camilo, vamos começar a entender um pouquinho o que está a comunicação? Essa comunicação que não começou hoje, a vontade de falar com a pessoa certa, no momento certo, não começou hoje, tá? Desde os primórdios, né? A gente sempre falava que o modelo de negócio de agência era baseado em mídia, né? A mídia era o principal, todo mundo vivia, por mais que tivesse lá os criativos, que fosse legal, que aparecesse, tal, a mídia era o que sustentava. E a mídia sempre partiu da premissa de que vamos achar a pessoa certa, o target certo, no horário certo, na revista certa, na página certa do jornal, no outdoor certo, falando lá atrás, né? Sempre partiu dessa premissa que vamos dar aquele tiro de canhão certo. Porque era mídia de massa, era no fundo tiro de canhão. Isso vem evoluindo. A tecnologia ajudou, então, falando um pouco do movimento todo aí com a tecnologia, o marketing direto surgiu, os mailings no início, né, trabalhei muito com isso, então
criava os mailings, agora a gente vai fazer comunicação dirigida, isso veio evoluindo para CRM, para dados, Big Data, segmentação, ser mais assertivo. Hoje a gente está chegando com inteligência artificial. Então vem esse panorama todo, muitas vezes ainda com mindsets antigos. Então eu já falava isso quando eu tinha agência de marketing direto, que as pessoas querem fazer marketing direto de massa, né? Porque assim, vamos mandar 1 milhão de mala direta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos postar 1 milhão de mala direta. Depois virou, vamos mandar 1 milhão de e-mails e vamos ficar contente com aquele taxa de clique de 0,5%, de retorno de 1%, porque a gente mandou 1 milhão, 1% de 1 milhão é muito, né? Enfim, mas como que isso vem evoluindo? Vem evoluindo rápido. Eu acho que se a gente botar no contexto histórico e olhar desde lá do início da comunicação, da forma que se faz comunicação e tudo, obviamente parece muito tempo porque é muito tempo, né? Mas quando a gente começa a se aproximar dos dias atuais, as mudanças têm sido numa proporção muito mais rápida, muito mais intensa, né? Obviamente isso vem muito pelo digital, né, pelo crescimento do digital. Eu costumo dizer que eu sou publicitário cabeça branca, então para mim, né, essa equação que o Márcio estava trazendo de fazer, montando ali o plano, o que tinha no plano, como é que a gente levava o plano, era um plano de Excel que a gente conseguia mapear ali fazendo xizinho no Excel, e se você fizesse ali 4 tiros bem dados ali nos meios certos, com o teu formato ali padrão e tudo, com aquela única produção que você fez, você ia ter sucesso, porque estava ali, estava desenhado e era muito mais... Eu não vou falar que era mais fácil, porque tem o contexto do tempo, de o quanto a gente muda a forma de consumo, mas era mais simples, né? Quando chega o digital, e o digital vem mudando ao longo do tempo de maneira bastante rápida, né? A gente começa com o digital, falando de publicidade no digital. A gente começa ali com os banners, depois a gente vai ali com a chegada das redes sociais, a gente vai para um formato que ele tinha aspecto visual muito parecido com aquilo que a gente estava acostumado a ver, desktop, horizontal e tudo. Depois vem o vertical, tudo vira mobile, a gente passa a ter uma extensão no nosso braço, que é o celular na mão, e isso começa a ser a principal forma. As plataformas começam a se multiplicar, em cada plataforma um monte de formatos, e aí agora aquele tiro de 4 você não pega ninguém. Então hoje eu tenho um número que eu adoro ser desafiado por quem tem um número melhor que esse, mas eu tenho um número que hoje um plano de mídia de uma grande marca, não olhando para um blast, olhando para um plano tradicional, cobrindo ali canais e tudo, você tem 70 formatos para fazer. E como é que você faz comunicação, como é que você faz criatividade para tanto formato, para tanta forma de consumo? Se a gente pensar na nossa jornada mesmo, no dia a dia, a única coisa que está presente em todas as fases do nosso dia é o café, né? No meu, ele está presente em todas as fases do dia. Mas a gente se muda no consumo dessa comunicação. Então a marca precisa acompanhar a nossa jornada no dia a dia também, ou seja, a mesma comunicação, a mesma criatividade não funciona. Tudo começa a ficar muito acentuado em velocidade e complexidade. Agora, tem espaço para ser criativo ainda nisso? Ah, tem. Eu acho que, na verdade, o que precisa é cada vez mais criatividade. Eu acho que esse talvez esteja sendo o maior problema no gestor, e aí estou generalizando, né, que é a busca de soluções que tirem essa carga de responsabilidade, né? Então, quando eu falo, voltando um pouco tempo atrás, a gente falava dos cookies para poder acertar, né? A mala direta para o cara certo, né? Ali. Ou que você falava da programática, que é aquilo. Procurei um tênis e vou ver tênis o resto da minha semana aqui Mesmo depois de ter comprado o tênis. Mesmo depois de ter comprado, e ele continuando querendo te vender, né, o tênis. Mas você começou a usar a tecnologia de uma maneira que, beleza, eu posso até fazer mal, e os criativos, principalmente esses, né, que a gente está cometendo, eles são ruins, né? Eles não têm qualidade ali. Então você começa a ter aquilo ali. E aí agora, recentemente, fim dos cookies, né? Se a gente pensar nessa mudança, vem o fim dos cookies ali. E aí o que eu faço? Seja criativo.
volte a chamar a atenção, a roubar a atenção junto. É muito mais complexo, né? Porque hoje publicidade está no meio de um monte de coisas dentro de um feed ali, do churrasco, da viagem paradisíaca, do carro importado e tudo ali, todo mundo contando a sua vida, de repente aparece um anúncio. O que me faz parar? O que me faz olhar para aquilo ali? E aí, evoluindo no tempo, a gente vê a tecnologia sendo uma ferramenta para isso e muita gente virando refém da tecnologia, buscando essa forma. Mas eu acho que se a gente colocar uma evolução no tempo de tudo isso que está acontecendo, a criatividade, ela não só tem espaço, como ela se torna cada vez mais essencial. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Ser criativo, não delegar criatividade àquilo que você não domina, né? Criatividade, para mim, é o skill humano mais valorizado que a gente precisa ter, né? Criatividade é algo que o ser humano tem. E a gente precisa estabelecer isso de uma maneira muito clara, principalmente quando a gente fala de comunicação, quando a gente está buscando resultado a partir dali. Então, não só tem espaço, como eu acho que ela é cada vez mais essencial. Legal. E Camilo, pegando esse gancho que você falou aqui de não delegar, a gente está conseguindo lidar hoje, os criativos, as agências, ou as marcas que demandam, né, estão conseguindo lidar com essa situação, ou estão conseguindo entender e compreender que delegar criatividade não faz sentido, porque a criatividade está no ser humano, ou isso ainda está muito complicado? Porque o que eu estou entendendo de tudo que você está falando, basicamente, estratégia é a coisa mais importante e tem que ser definida pelo homem, não pela máquina. Mas a gente está avançando tanto que eu queria entender em que ponto a gente está. A gente está passando do ponto, né? A gente está começando a delegar demais para as máquinas fazerem aquilo que só talvez o ser humano consiga fazer, ou ainda existe um ponto de equilíbrio interessante aqui, onde a gente pode tirar mais proveito da capacidade produtiva de volume, né, das máquinas. Como que a gente está nesse momento na indústria, né, na produção de conteúdo? Eu acho que a gente tem vários fatores aqui. Quando a gente fala da indústria e traz a complexidade da indústria, eu acho que tem algumas estruturas funcionando melhor que outras, algumas regiões geográfico mesmo falando, funcionando melhor que outras, muito por conta de característica do mercado. Trazendo aqui para o nosso quintal, falando de Brasil, a gente tem uma complexidade na propaganda, quando a gente fala de investimento em mídia e de tudo que tem, que é um mercado altamente regulado, que é seguro, né? O negócio de agência é um negócio seguro, porque você tem uma regulamentação muito clara, o dinheiro da mídia está dentro, na grande maioria das vezes, da empresa criativa, e aí vem esse questionamento da criatividade, porque, por vezes, o valor da mídia ele acaba sendo a contrapartida de criatividade, né? Ou seja, a criatividade não tem valor, mas eu te dou ela porque eu quero o seu dinheiro de mídia ali. E eu acho que isso gerou um gap histórico ali, dessa atualização. Como é que a gente chega nos dias de hoje, nessa evolução rápida, sendo que a gente continua sendo regido por leis do século passado, né? A gente continua... O modelo publicitário de remuneração por comissão não encaixa nisso. Não encaixa mais, não tá ali. Se a gente colocar toda essa forma que a gente olha a comunicação, não faz mais sentido. Então, o que acontece? Para poder cumprir esse gap, eu acho que tem muita gente, sim, passando do limite. Porque aí, agora chegou alguma coisa que eu faço, né? E aí começa. Primeiro veio, eu chamo da sedução do volume, né? Que é as automações. Então, nossa, eu preciso fazer muito criativo. Eu preciso criar uma campanha que tem muito... Já que o Camilo falou ali que tem 70 formatos, deixa eu fazer 7.000. E aí eu vou colocar isso ali e tem uma máquina que me devolve isso em minutos, então tá tudo garantido aqui. Vamos é a estratégia da mala direta para milhões de pessoas. É a mesma coisa. Tá ali. E ninguém olha, né, que isso é o dispêndio de investimento, de foco, de estratégia, de tudo que a gente está colocando ali, né? As próprias ferramentas e dados de terceiro e tudo. Mas tem muita gente usando bem. E aí, quando a gente fala usando bem, eu coloco até a gente aqui no jogo, né? A gente está aqui na Vidmob
E a Vidmob hoje ela é uma empresa, uma martech, né, que orienta o gestor de marketing, o gestor de marca, a tomar decisões. Baseado em quê? Baseado em dados. Se lá atrás a gente buscava ter uma relação com o consumidor na troca de tempo, né? Conceito de mídia ali, né? Você me dá seu tempo de atenção, eu te entrego alguma coisa aqui. A gente está indo agora para uma relação muito mais íntima, muito mais estreita, e eu falo que não existe coisa mais íntima do que dados, então a gente começa a ter essa necessidade de gerir a partir de dados. E quem está fazendo isso, né, e não é de hoje que a gente fala de data-driven marketing ou de qualquer coisa que passe por essas terminologias que a gente adora criar, já está tirando vantagem a partir dali, né? Eu sei usar bem dados para orientar a minha decisão, ou seja, eu saio do volume e venho para a estratégia e venho para uma coisa mais orientada, onde eu sei o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando, aprendo e retroalimento esse processo, já está na frente. Quando você fala de ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, que te oferecem mais ainda acuracidade, velocidade, escala em todo esse processamento, mais vantagem ainda. Aí a gente chega agora, nos dias de hoje, imagino que a gente vai falar disso aqui, porque não dá para não falar mais, né? Chega a inteligência artificial e as pessoas estão olhando para o output da inteligência artificial, né? Tá olhando lá, o Midjourney, o DALL-E, o Firefly, eu jogo lá uma frase e ele produz um criativo. Qual que é a riqueza dessa produção? É na execução, e aí volta de novo o volume, volta de novo não está certo, ou o que você pediu, né, para a máquina, o antigo briefing, que agora vai chamar prompt, né, isso que estão direcionando para isso. Então, assim, tem muita gente olhando, e eu faço reuniões diárias que a gente escuta do cliente, mas você cria com inteligência artificial? Assim, não, eu te dou o que você precisa fazer com inteligência artificial. Então, ali que tá. E aí, quem já tá com essa mentalidade, tá na frente. Mas tem o cara ali ainda que quer. E aí tem, separando a nossa indústria também, né? Tem aquele lado de vamos aproveitar e vamos ser inovador, e vamos ser pioneiro, e vamos usar isso da melhor forma, e você vai lapidando esse diamante da melhor forma e tirando o resultado. Ou aquele que quer correr para meter uma notícia na mídia e falar, eu uso e tá aqui, né? Mas usa para quê? O que você tá fazendo, né? Essa coisa da inteligência artificial tem me incomodado um pouco, essa aceleração que as pessoas estão dando na inteligência artificial, que parece que foi criada ontem, né? Mas a gente está falando mais uma coisa que é do século passado, inteligência artificial, e para muitos parece que ela nasceu em janeiro de 2023, eu tenho essa percepção. Eu saí de férias, voltei e nasceu a inteligência artificial. Só que eu trabalho com inteligência artificial há 7 anos, então... A gente tem um problema, eu acho que mercado publicitário, o publicitário também vem desse mercado, né? Quase 30 anos ali, agências e tudo mais. A gente tem uma mania de falar de volume. Tudo vira volume, né? Até BV. Tudo vira volume. Volume de pessoas, volume de comunicação, volume eu ganho por volume. Enfim, a gente vem olhando a inteligência artificial hoje como uma forma de ganhar escala. Escala é volume. Eu acho que esse choca totalmente com a questão de dados. Mesmo dados, a gente vem falando de volume, né? Volume de dados, Big Data, Data Lakes, e montando CDPs e um monte de coisa. Então a gente sempre fala de volume e acha que o segredo está no volume. O segredo não está no volume, o segredo está em você conseguir fazer mais com mais assertividade. Assertividade não é volume. Né? Se eu quero ser assertivo, se eu não quero ser assertivo, dou um tiro de canhão. A gente ainda continua com a mentalidade do tiro de canhão. Sim. Só que hoje a gente tem um comportamento do consumidor totalmente diferente na sua relação com as marcas. Você falou de redes sociais, de o anúncio ser mais uma coisa no meio do feed. Eu costumo falar que as empresas mudaram o que são seus concorrentes. As empresas não concorrem mais. Uma empresa de automóvel não concorre mais com outra empresa de automóvel. Isso mudou. Já mudou com o comportamento, com várias outras coisas que vieram surgir. Mas a indústria de automóvel continua fazendo anúncio como no passado. Como no passado. Todos fazem. Mas, na verdade, hoje a gente concorre... Isso aqui é o concentrador de concorrentes, que eu costumo chamar. Quando você abre aqui, eu não sei quantos aplicativos você tem no seu celular. Muitos. Uma vez eu contei, no meu eu tinha 180.
Muitos. Eu sou addicted de aplicativo. Eu testo e nunca deleto, então eles vão só juntando. Eu sou exatamente Seu igual. Thiago. Então, cara, eu tinha mais de 180 aplicativos. Eu comecei a fazer, mas que eu uso realmente? Escrevi um artigo sobre isso. Falei assim, gente, por que eu uso um e não uso o outro? Quando eu estou nas redes sociais, estou olhando lá o feed, o que me chama a atenção? Na verdade, tem uma pesquisa recente aí da PPN, mudou de nome agora, eu não lembro qual nome foi, que mostra que no Brasil, né, o Brasil é o segundo país no ranking de tempo no celular. No Brasil, a gente gasta 1/3 do nosso tempo acordado no celular. 70% desse tempo nas redes sociais. Então, hoje a concorrência das empresas todas com todas, porque a gente está concorrendo pelo tempo da pessoa e pela atenção da pessoa. Então, a empresa de automóvel que está fazendo o seu feed lá no Instagram, ela está concorrendo com um influenciador, com um amigo, com a mãe do cara que colocou um outro post, que é o tempo e a atenção dele, é onde ele para e o que ele faz. Então, como se diferenciar? E como que a tecnologia, a inteligência artificial pode vir para ajudar com os dados e trazer esse olhar de estratégia, de relevância? Porque a gente tem que conquistar relevância. As marcas hoje estão ficando para trás na questão de relevância. Até porque, começando a falar um monte de coisa aqui, um monte de comportamento. A gente tem os influenciadores, você confia mais em quem? Né? No que a marca fala dela mesmo, que esse é um outro mindset, a gente continua as marcas querendo falar bem delas o tempo todo, e não gerar conteúdo, e não, de fato, trazer relevância. Como que você enxerga tudo isso? E como que a inteligência artificial pode vir? Ou os dados, inteligência no sentido de dados, também pode vir e ajudar a empresa a mudar a sua forma de pensar, e as agências também. A gente tem 2 horas, é isso, para essa resposta? Cara, pode ir. Vamos indo. A gente não tem outros podcasts aí que faz 7 horas. Vamos fazer um debate no café, só ir repondo o café. Já que é comemorativo, vamos até onde precisar. Porque é complexo. Essa resposta é bastante complexa. Eu vou tentar ser simplista no início do raciocínio aqui, né? E principalmente para trazer a inteligência artificial de volta aqui para o nosso café. A inteligência artificial, ela já diz, né? Ela emula, ela é artificial de alguma inteligência que é a inteligência humana. Se a gente evoluiu para isso, que a gente consome, né, 1/3 do nosso dia olhando para o celular. Eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fala, a gente consome 1/3 do nosso dia olhando para o celular e tal, parece um pecado. Mas não, tem muita gente fazendo negócio, tem muita gente fazendo várias coisas diferentes. Fazendo uma série de atividades ali. O mobile virou uma ferramenta para muita coisa, né? Tá aí o WhatsApp, tá aí todas as ferramentas aí que transformam mesmo negócio. E às vezes a gente não percebe isso, porque você coloca esse dado, eu gastei X horas do meu dia na tela do celular. Aí você fala, mas quantas redes sociais você tem? Aí ele fala, eu não tenho redes sociais, porque eu cansei do Facebook, na política eu larguei o Facebook, o LinkedIn eu não olho mais, e não sei o que e tal. Mas se o cara tem no mínimo ali um WhatsApp, no mínimo uma ferramenta onde ele vê foto da família, alguma coisa, ele já tem esse comportamento igual, né? E ali ele também vai receber essa tentativa de comunicação da marca, que até aí é uma tentativa. O que as marcas precisam? Entender a cabeça do consumidor, entender como é que ele funciona naquele momento e emular. E aí a gente volta então para a definição simplista da inteligência artificial. Ela tem que ter a capacidade de fazer com que aquele comportamento seja emulado e ela possa, então, fazer com que quem está utilizando ela se oriente da melhor forma para que tenha proveito nessa relação. Quando a gente faz isso na publicidade, a gente antigamente tinha lá os grupos de estudo, as pesquisas que alimentavam e davam ali um norte e tudo. Hoje não dá mais tempo, né? Você falou da escala, você falou da escassez de tempo e tudo, da abundância de dados e tal. Então a gente precisa ter isso de uma maneira muito mais veloz. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas que te trazem essa resposta do consumidor, né? Quem está ali na frente de mídia recebe ali os analíticos de como aquele criativo está sendo consumido, por exemplo, naquilo ali. A gente tem do lado de cá na Vidmob uma capacidade de entender como cada um do elemento criativo que está naquela peça vai impactar nesse resultado do analítico de mídia e vai trazendo isso. Isso é a capacidade da inteligência artificial.
Ela começa, então, a trazer essa granularidade de gerar semelhança entre uma máquina e o ser humano. Para a máquina substituir o ser humano? Não. Para a máquina trazer o melhor para o ser humano, para a máquina dar mais qualidade para o ser humano. E esse é o segredo quando a gente fala de inteligência artificial. Eu gosto de dizer que a gente está gastando muito tempo discutindo o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial e esquecendo de desenvolver o ser humano. O ser humano, na verdade, o que ele precisa é exatamente isso. Eu não tenho mais tempo, você acabou de trazer essa coisa, tem uma escassez do tempo porque eu consumo com isso. Se vem uma tecnologia, se vem a inteligência artificial e ela propõe que todo mundo vai ser mais assertivo na conversa comigo, eu vou perder muito menos tempo, eu topo essa troca. Né? A hora que eu dispunha do meu tempo, a hora que eu disponho do que eu tenho, que é dados e tal, essa conta tá fair para mim, eu vou dispor. Então, acho que esse é o grande segredo e olhar para isso. Só que o que está acontecendo? De novo, a gente está indo para a escala, como o Márcio trouxe, né, esse olhar, a gente está usando isso para fazer mais e não para fazer certo, e acho que é aí que está a história. A gente gosta de uma analogia aqui, que a gente fala que quando você monta uma banda de música, qual que é o teu objetivo com a banda de música? É fazer uma boa música ou fazer barulho? Né? Você define ali o que você quer fazer. Se for só fazer barulho, vamos todo mundo, a gente bate pra caramba ali no tambor, faz um riff mais alto e tal, e tá tudo certo. Mas isso não vai atrair ninguém. Isso não vai te dar sucesso nessa relação. Do outro lado, quando você faz uma boa música, você não precisa nem ir muito longe, né? Você começa ali a coisa a funcionar, você começa ali a trazer essa relação empática, você começa ali a ter elo de emoção, que é onde, historicamente, a gente sabe que é o que funciona na publicidade. E hoje a gente tem a capacidade de entender o que o Márcio quer, o que o Thiago quer, o Thiago lá em Madrid, num momento e num contexto diferente do nosso. Então, a comunicação precisa ser de alguma forma diferente, e isso o dado traz. E a gente está focado na execução, no output, como eu disse, e está esquecendo como trabalhar melhor esses dados. Como é que vem, então, essa chave, essa virada de chave da comunicação, e que eu acho que é aonde está se perdendo a oportunidade desse olhar? Então tá, se está aqui, se o que tem do lado que não é meu, né, eu sou marca, que tem do lado que não é meu, que é o lado de fora, que é todo esse contexto, eu não controlo, o que é meu eu controlo. Então, como é que eu desço cada vez mais na capacidade que eu tenho de ter dados que são únicos porque são meus, e que eu entendo o meu consumidor, que são dados de pontos de contato que eu tenho do meu consumidor, isso tudo me enriquece, me deixa único para poder direcionar o que eu vou fazer lá na ponta e orientar melhor essa execução criativa. Então, a questão da escala, ela acaba não fazendo mais sentido, né? Porque o que você precisa de escala é a capacidade de você analisar dados. Ninguém está olhando para isso, né? No grande balaio ali, ninguém está olhando para isso. Você precisa ter escala em processar dados, em capacidade de transação, em tudo isso, que é a grande falha de back-offices de tecnologia, né? A gente está vendo aí uma série de tentativas de escalar a tecnologia que param exatamente no que você tem de capacidade de fazer isso, né? E aí vem algumas coisas que eu estava em Austin esse ano e o Hurley trouxe um dado ali que se a gente deixa passar ele passa batido porque a gente está vivendo isso, mas se você presta atenção, você fala, caramba, é verdade. Ele trouxe que a gente vai viver os próximos 7 anos de uma intensidade e de uma mudança de execução, de comportamento, de tudo que a gente nunca viveu na história. E aí ele remonta lá a humanidade e tal, que esses próximos 7 anos. O que tem para acontecer nesses próximos 7 anos? Tem, por exemplo, o que aconteceu agora com a conversa, pelo menos, da inteligência artificial, a massificação, tem a computação quântica, por exemplo, chegando na sequência. O que computação quântica vai dar? Capacidade de processamento, velocidade, ela vai te trazer um monte de coisa ali que vai virar ferramenta para quem usa bem inteligência artificial. Agora, se estiver usando inteligência artificial errada, não vai adiantar de nada isso que vem. Então, essa conjunção de coisas e tecnologias e formas que tem ali, ela vai te tornando cada vez mais
poderoso, cada vez mais super poderoso, e é nessa relação que você precisa ter. E aí, só para tentar fechar aqui de alguma forma essa questão, você trouxe uma indústria aí que existiu por conta de uma mudança de comportamento, não só do consumidor, mas muito por conta de quem percebeu e começou a fazer isso de maneira correta, que é a Creator Economy, que é trazer essa economia vinda do criador, que começa lá atrás com o blogueirinho, depois ela vem para o influenciador, que tem essa capacidade. Hoje o influenciador, ele não influencia se ele não for verdadeiro, e dá para saber se ele não está sendo verdadeiro, né? Se isso aqui é um publi, e esse cara não usa isso, não é possível que ele usa isso e tal. Hoje você tem certeza, porque basta uma olhada no stories desse influenciador para você ver se aquilo que ele está fazendo é uma verdade, se tem contexto, se está ali ou não, né? O influenciador não é o garoto propaganda de antigamente. Não é mais o garoto propaganda. Tem muita marca ainda usando o influenciador como garoto propaganda. Esse influenciador, ele trouxe uma mudança de comportamento, né? Ele estava ali nas redes e tal, eu comecei a consumir mais, mudou, ele fala de marca e tudo, ele trouxe uma questão de natividade na comunicação, que diferencia a comunicação na forma que eu me comunico ali. E aí eu tenho que fazer um criativo para aquela determinada rede, onde tem o criador, influenciador e tal, de uma maneira diferente do que eu fazia na TV lá atrás, já não faz mais sentido isso. Aumenta a minha complexidade e eu preciso ser mais assertivo, porque se eu errar ali, eu errei numa relação mais humana que eu estou tentando estabelecer. E relação humana a gente sabe, né? Construir é difícil, perder é rapidinho. O que sustenta isso? O que sustenta essa assertividade? Dados. E aí que vem toda essa conversa, ela vai se fechando, né? Tipo, e aí a história de, então tá, é criatividade ou é dados, né? É dados para criatividade. Camilo, escutando aqui o quântico, né, que você falou, a Microsoft essa semana lançou aí uma notícia falando do investimento que eles estão fazendo no supercomputador quântico, né, que eles vão trabalhar. Então a gente já veio fazendo a analogia com a banda, os luthiers estão fazendo bem feito os instrumentos deles, né? Então vai ter o computador superquântico para poder trabalhar muitos dados. Em telecomunicações a gente vai ter o 5G, que é uma conexão sem parar, né? Então o carro autônomo já vai conseguir existir e ser realidade em função de um 5G e outras iniciativas. Então, no final, acaba que a gente tem os instrumentos. Agora, a gente precisa de um bom autor, né, para fazer uma boa composição, para a banda poder tocar. Aí a minha pergunta a gente tem essa figura, a gente tem esses profissionais preparados para escreverem boas partituras e, do outro lado, tocarem esses instrumentos, ou a gente ainda está aquém do que a tecnologia está indo, né? A tecnologia chegou no lugar, mas será que a gente tem humanos capacitados para tocarem esses instrumentos, para que saia uma boa banda, do jeito que a gente acredita que possa ser? Esses 7 anos, como o Hurley comentou, né, que você disse aqui, o que pode vir tão disruptivo nos próximos anos com essas tecnologias? Eu acho que tem, e é isso que assusta, né? Tem gente fazendo, então já tem gente que já saiu na corrida, já largou na corrida. Isso não significa que ele vai ganhar a corrida, mas ele já está na frente ali, na forma de fazer e tudo, e eu posso trazer aqui uma série de clientes nossos, né, da Vidmob aqui, que utilizam bem essa execução e que tem ali eficiência, eficácia, tem tudo que está ali. Então, assim, tem as pessoas que estão sabendo utilizar e que estão trazendo, não só olhando para o meu quintal aqui, mas olhando para um cenário até mais amplo de uso da tecnologia, né? A tecnologia ela tem transformado algumas indústrias de maneira significativa e todas elas beneficiam a gente. E a gente tem esse olhar punitivo à tecnologia. Mas eu acho que a gente precisa sim, Thiago, de desenvolvimento. E aí me assusta muito quando aparecem os especialistas, né? Porque são coisas que não dá tempo para ter especialista. Antigamente, para você ser especialista em alguma coisa,
você tinha que defender uma tese científica, ser comprovada e tal. Isso leva tempo. Se a gente não tem tempo, você precisa ter uma qualidade disso. E as pessoas estão virando especialistas de Instagram, especialistas de LinkedIn, especialistas rasos nessas conversas, né? E esse é o cuidado que eu acho que precisa ter, porque parece que tem muita gente ali desenvolvida, mas ainda é muita, na minha opinião, ainda é muita espuma, ainda é muita fumaça dentro disso. E aí precisa, sim, de uma evolução, precisa, sim, de comprovações, precisa, sim, de entender como é que isso, de fato, vai impactar. Você trouxe uma analogia perfeita ali, que é o carro autônomo e tudo que ele precisa, né? A gente já fala de carro autônomo há o quê? 15 anos? Por aí, em massa, né? A gente está falando dessa conversa de carro autônomo há um bom tempo já. E aí, se a gente pegar a história do carro, né? O carro, ele vem para substituir as carroças puxadas por cavalo. Aí acharam que aquilo ali era muito perigoso, colocaram o ser humano na história, só que ele não estava dentro do carro, né? Ele vinha na frente, avisando que tinha um carro que vinha ali. Aí isso vem, evolui, e a gente está há mais de 100 anos dirigindo carros. E ninguém falou que isso precisava acabar. Vamos acabar com dirigir carros? Não, para mim não foi uma dor que eu levantei a mão e falei, gente, eu não aguento mais dirigir carros e precisamos de carros autônomos e preciso me livrar disso aqui e tal. E aí começa a conversa de carro autônomo que barra numa série de questões de tecnologia e numa série de questões éticas. A gente não falou de ética aqui, mas eu acho que é o maior pecado que a gente tem quando fala de tecnologia, não fala de ética. Porque a ética ela precisa ser atualizada da mesma forma que a gente atualiza software, que a gente atualiza tecnologia. E a gente também, né? O nosso arcabouço ético, eu gosto que arcabouço voltou a ser uma palavra a ser utilizada agora, né? Então, esse arcabouço vem de passado histórico, né? De coisas que a gente cria como valores e tal, e que a gente precisa trazer. Porque senão a gente vai achar que o que está sendo proposto pela tecnologia contradiz o que a gente entende como ético de ser feito. Então, aí a gente tem, então, o carro ali autônomo, que vai precisar do 5G, que precisa de uma mudança de regulamentação, que precisa de uma série da computação quântica, ele precisa de uma série de coisas para ele funcionar. Mas ele não vai deixar ele não vai ser único e deixar de existir o carro com motorista. O carro com motorista ele vai continuar existindo. Ele vai continuar sendo algo, ele não vai substituir, ninguém mais vai dirigir carro, porque agora tem carro autônomo. Mas ele vai trazer um ganho nessa relação. Ele vai trazer, talvez, melhorias dessa relação, que é o que a gente espera de tecnologia. Quem está nessa indústria, quem está olhando para isso, quem está acompanhando isso, vai estar tirando uma série de vantagens, né? Se não está tirando direto para essa indústria, está tirando para indústrias paralelas nesses aprendizados, né? Tá aí os grandes tecnocratas ali que sempre tem ali ou uma empresa de carro autônomo, ou uma empresa de carro elétrico, ou alguma coisa ali, que é um bom balão de ensaio, muito mais barato que criar foguete e ficar tentando desenvolver tecnologia em deep tech, né? Nesse ponto. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Nem tudo que vai acontecer vai substituir a capacidade humana de fazer. E eu falei nem tudo, porque tem uma série de coisas, aquilo que é humanamente impossível da gente fazer. Se eu virar aqui e falar assim, gente, hoje, no final da tarde, a gente precisa entregar os 200 próximos episódios do Debate no Café, a gente precisa ter roteiro aqui para tudo isso. É humanamente impossível da gente fazer isso. Existe uma tecnologia que nos ajude a pelo menos criar essa estrutura e nos deixar ali planejado para... deve existir. Então vale a pena. Então isso é um ganho que a gente vai ter ali. É o humanamente possível para poder colocar. Algumas coisas, e aí até pegando Kai-Fu Lee ali na NIU, que para mim é uma das grandes referências da inteligência artificial, da forma que a gente olha aqui, ele fala, né, que alta empatia, baixa empatia, alta criatividade, baixa criatividade, ele cria aquele quadrante que a gente está acostumado a ver. O que está com baixa empatia e baixa criatividade vai ser substituído. Vai ser substituído porque é braçal, porque é o humanamente possível e tal, né? A gente erroneamente já usou uma série de expressões aí
para isso, mas é aquilo que ninguém quer fazer. É aquilo que eu não quero gastar meu tempo aqui. No oposto a isso, tá? Para não gastar muito nosso tempo aqui, no oposto a isso tá de alta empatia com alta criatividade. Aonde está ali? Tá o marketing, tá a comunicação, tá a venda, tá a arquitetura, tá uma série de coisas que estão ali. Esse cara ele não vai ser substituído. Por quê? Porque necessita criatividade, necessita de skills humanos que não tem tecnologia para substituir dentro dessa execução. Mas ele corre risco? Sim, ele corre risco exatamente da pergunta do Thiago. Quem não está se desenvolvendo? Ou seja, se eu não souber usar essas tecnologias, eu vou ser substituído por alguém que saiba usar. Que pode ser até minha filha, de 10 anos, que usa melhor a inteligência artificial do que eu, de alguma forma, porque ela é nativa disso. E a gente está agora numa mudança que pouca gente também traz para a luz, né? A gente está deixando pela primeira geração chegando no mercado de trabalho que é nativa digital. Nós somos todos migrantes digitais. Então, para eles, a lógica é muito mais simples do que para entrar na nossa cabeça da forma que é. Eles vão fazer muito mais rápido, eles vão entender muito mais rápido, eles vão trazer isso. Ou seja, eles vão estar muito mais preparados que a gente, e aí sim eles vão substituir a gente. Esse é o ponto do... Estamos atrasados no desenvolvimento humano, estamos atrasados no desenvolvimento acadêmico, e eu acho que isso é importante quando a gente olha, e a gente está muito evoluído no desenvolvimento da tecnologia. Você falou dessa geração nova que está chegando nativa digital no mercado de trabalho e virando consumidor. Sim, decidindo a própria forma com o seu dinheiro, né? Isso também muda tudo. Agora, vamos trazer então o assunto da ética e de legislação para isso. Há um tempo já a gente vem falando de ética de redes sociais, do uso dos dados, LGPD nasceu um pouco por conta disso, o mercado publicitário de comunicação sempre teve a tendência de autorregulamentação, né? Daí surgiram todos os conselhos, CONAR e tudo mais, mas agora com a inteligência artificial dando esse ar de massificação, ou seja, as pessoas caindo na ficha que posso acessar, isso voltou à tona. Voltou à tona no sentido não só de discutir ética, de forma de usar, mas de como regular isso. Eu acho que talvez o mercado não tenha a capacidade de se autorregular nesse sentido. Como que você enxerga essa questão de ética? A ética tem que mudar? Qual que é essa visão? E como que tem que entrar a questão de regulamentação? Na Europa, se não me engano, parece que já está entrando, já estão colocando alguma coisa de de legislação em cima de inteligência artificial. Aqui no Brasil é meio nebuloso essa discussão ainda. Como que você enxerga esse ambiente todo de regular, de lei ou de ética? Enfim, como que você enxerga isso? Como que seria um bom caminho? Vou separar ética e regulação aqui. Tá eu bom. sou a favor da regulação. Tá. Acho que a regulação ela precisa existir de alguma forma, mas de novo, a gente não precisa correr com ela. A gente precisa primeiro entender o que a gente vai regular. E a gente precisa ter um sistema que nos possibilite evoluir da mesma velocidade, evoluir com a regulamentação da mesma velocidade que evolui a tecnologia. Você trouxe o Brasil, eu vou usar o Brasil como exemplo, eu estou de alguma forma inserido nessa conversa, mas o Brasil tem um grupo de estudos desde março do ano passado, março de 2022, aonde está sendo discutido a regulamentação da inteligência artificial. Bom, eu falei aqui há minutos atrás que a gente tem uma sensação que inteligência artificial nasceu em janeiro de 2023. Se essa discussão começou em março de 2022, ela previa esse boom agora? Não. Esse boom aconteceu por uma simples fato, não vou falar que é midiático, mas aquela forma também de redes sociais, também da comunicação, do antigo boca a boca, por conta de uma ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT, que apareceu na mídia naquele momento, né, no janeiro ali de 2023, as pessoas começaram a olhar para aquilo, milhões e milhões e milhões de pessoas testaram aquilo ali, que não usam mais hoje, algumas trouxeram para o seu ambiente de trabalho, e aí aparece ali. Então, assim, tudo isso estava previsto? Obviamente não estava previsto, né? A gente tem esse cenário ali desenhado, mas eu já estava antes discutindo a regulamentação da inteligência artificial.
Só que inteligência artificial, em algumas indústrias, ela vem lá de 1950 para 60, né? Indústrias que, de fato, são mais poderosas do que a nossa de comunicação ali, ou que tem um impacto muito maior, vamos assim dizer. E a gente está olhando muito para essa discussão e muito para essa questão da inteligência artificial nas redes sociais, a inteligência artificial na tecnologia de relacionamento, né, direto ali. Mas, de novo, inteligência artificial não é nada novo. Então, vamos olhar para o passado, trazer para o contexto de hoje, vamos olhar para o futuro e fazer um backcasting ali, né? Começar. Então, se a gente vai chegar para isso aqui, o que a gente precisa fazer? Ou para chegar ou para não chegar. E ali começar a trazer essa regulamentação. Então, e aí começou-se agora a correr com a história, por quê? Porque veio a história do ChatGPT, veio alguns países, acho que a Itália foi o primeiro a barrar o uso e trazer algumas coisas, Estados Unidos tentando ali de alguma forma regular, o CEO da OpenAI ia ao Senado americano lá com a cara de assustado prestar um depoimento onde ele mesmo afirma e fala, eu não tenho controle sobre o que eu criei, né? E é isso, a gente está delegando, né, voltando lá no começo da nossa conversa, a gente está delegando a quem não tem essa responsabilidade muito clara ali na história. Então, assim, precisa de regular, o que não pode é correr e o que não pode dentro de um sistema legal que existe hoje, e aí falando aqui do nosso Brasil, mas que não é tão diferente no resto do mundo, precisa ter velocidade para atualizar. Você trouxe aqui, Márcio, a autorregulamentação da publicidade. Eu não sei te dizer, talvez você saiba me dizer, quanto tempo faz que ela não é atualizada. Nossa. Estamos falando de décadas, né? E ela não está atualizada. E a gente está falando aqui que mudou tudo nas últimas décadas, né? Então aí não pode se regular uma coisa que você pode proibir. E aí a gente entra numa coisa que se isso é bom ou não. A regulamentação é boa, a proibição, que é o que fizeram aí que a gente comentou, aí eu já não concordo. Isso cessa desenvolvimento, isso cessa uma série de coisas. Por outro lado, a gente tem essa questão da questão ética e desse cuidado que a gente tem de trazer. Ético, se a gente olhar um monte de coisa que acontece agora, a gente vai questionar ética, a gente vai questionar. Se eu olho para minha filha e falo, na minha época isso aqui não era permitido ser feito, mas uma atualização histórica, alguma coisa ali faz sentido isso estar dessa forma. Uma geração Z que tá aí chegando no ambiente de trabalho, como o Márcio comentou, como consumidor, que tem princípios e valores éticos diferentes do nosso ali, né? Essa questão do carro, né? Eles não têm um apego que a gente tem pelo carro, e aí você pergunta por quê? Os porquês são valores. E não é valor monetário, né? São valores que eles carregam, que eles criaram. Então, rever o que é ético é importante para isso. E eu acho que a gente não pode usar a ética como a gente define ética e aquilo que a gente acredita que é ético com a nossa ótica e chocar contra a tecnologia atual para falar que ela não é ética. A gente precisa primeiro atualizar do lado de cá o que de fato é ética, aquilo que a gente entende como valores com toda essa atualização, né? E aí acho que tem coisas que, historicamente, uma discussão de inteligência artificial, não vou entrar nisso aqui agora, que é a questão de que se ela vai aumentar o abismo social ou diminuir o abismo social. Eu espero, como dentro da indústria, eu espero que, obviamente, ela diminua o abismo social, mas a gente bota a luz no que ela vai criar mais abismos sociais, ela não vai ser diversa e tal, que são todos os desafios que tem-se no desenvolvimento da tecnologia. E isso hoje é uma preocupação que, infelizmente, não era uma preocupação há 10 anos atrás. As pessoas desenvolviam sem olhar para isso, sem olhar para esse lado humano que a tecnologia impacta, né? Então, de novo, né, acho que são duas coisas separadas ali, acho que é uma revisão do que é e o que não é ético, e acho que não é uma permissão, acho que é uma revisão mesmo, e tem coisas que vão ser melhores, tem coisas que vão ser piores, e do outro lado, uma regulamentação. Mas uma regulamentação que ela não pode ser à luz dos últimos acontecimentos. Ela tem que ser à luz dos próximos acontecimentos, né? E isso é o grande desafio. Nem dos últimos e nem dos medos. Sim, sim. Tá bom.
Camilo, falando então de todo esse potencial, né, e você que participa de tantos eventos e sempre está super antenado com as inovações, o que você tem ouvido que pode ser extremamente disruptivo, né, que possa trazer, quais vão ser os setores que prometem maiores mudanças quando a gente fala não só de inteligência artificial, mas qualquer outra nova tecnologia que venha surgindo, onde está essa, não sei se uma mina de ouro ou uma mina de oportunidades. A gente costuma falar bastante aqui no Debate no Café, né, de oportunidades. Onde estão, quais vão ser os grandes pilares, quais vão ser os setores mais tocados pela inovação que está por vir aí? Maravilha. Você comentou de eu estar presente nos eventos, e aí eu vou trazer de novo o negócio do ético aqui, de olhar. A gente tem algumas coisas que a gente pune, né, que a gente fala, mas eu vou nesses eventos e me provoco o tempo inteiro ali, porque tem um sentimento humano que para mim é um dos mais maravilhosos que tem, que é a ignorância. E a gente fala que ignorância é uma coisa ruim, né? Que a gente não devia ter. Eu adoro me sentir ignorante. Às vezes, ignorância é uma bênção. Eu adoro me sentir ignorante. Eu me sinto ignorante demais quando eu tô nesses eventos todos, porque é um monte de coisa que eu não sei que eu sei, ou que eu não sei se eu sei, e ali você tem ali uma série de duelos. E algumas coisas a gente escuta, e a gente atualiza o nosso software aqui e vai trazendo. Eu hoje trabalho na indústria de tecnologia, de ponta ali, com uma tecnologia super moderna e tal, mas nem sempre fui assim, né? Eu tenho um contexto histórico ali de construção, então algumas coisas que estão relacionadas à indústria da comunicação, que eu espero que seja disruptada, que seja principalmente no nosso mercado, né, sair desse olhar subserviente à mídia, da forma que se relaciona, e sim trazer criatividade para isso, e usar todo o poder da tecnologia para fomentar criatividade e trazer criatividade. Eu acho que a gente tem capacidade criativa, né? O Brasil ele é reconhecido mundialmente pela sua capacidade criativa. Falando da propaganda, eu adoro o brasileiro criativo que se vira com tudo, mas falando da propaganda, a gente sempre teve isso, e não podemos, a gente tem um potencial que a gente não pode perder essa oportunidade, já que a gente está falando de oportunidades aqui também. Mas tem algumas indústrias que talvez impactem em tudo, e nessa questão do consumo, da forma que a gente se relaciona, e que a gente tem ouvido muito nessa questão da tecnologia, né, de como vai impactar a tecnologia. Eu acho que uma que a gente tem só... A hora que a gente fala da pandemia, a gente também puxa um monte de coisa negativa, né, do que aconteceu, de tudo, pandemia Covid-19. Mas tem muita coisa boa que saiu dali. Uma delas foi uma virada de chave da indústria farmacêutica, por exemplo, né? A gente teve ali uma vacina em toque de caixa, em tempo recorde e tal. E aí eu tenho uma história que eu já até... Quem me conhece já está cansado dessa história, né? Eu estava num desses eventos, no South by Southwest, em 2018. A gente estava lá e a gente caiu numa sala para discutir CRISPR. Eu não fazia a mísera ideia do que era CRISPR. Estava ali naquela sensação que eu gosto de ser ignorante. Era um trabalho de conclusão de curso acadêmico da Universidade do Texas, e eles estavam apresentando ali a história do RNA mensageiro e blá 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 e tal, que eu não entendo absolutamente nada. E estava ali. Isso virou um meme na minha turma. A gente estava, vamos ali tomar uma cerveja, falar um pouco de CRISPR, vamos ali tomar um café, falar um pouco de CRISPR e tal. Tô eu lá em casa, 2020, 2021, lá vivendo aquela loucura, e rezando para chegar uma vacina, porque a gente não aguentava mais aquilo e tal, e aí vem a notícia de que a Pfizer e a Moderna tinham conseguido desenvolver uma vacina segura e tal, mas com uma nova tecnologia, e óbvio, em todas aquelas resistências à nova tecnologia. Qual era a tecnologia? O tal do CRISPR, que estava ali, eles conseguiram trazer para a indústria e mudar a forma de fazer a indústria. Então, acho que tem uma indústria ali que vai se desenvolver muito e vai mudar a forma, né, de fazer as coisas. As respostas vão ser muito mais rápidas e tal. Tem um colega nosso aqui, meu
meu líder na Inova, né, que acho que já teve aqui no Debate do Café também, o Rasquilha. Rasquilha já, tivemos debate com ele. Sim, E já teve o Rasquilha, ele tem um dado lá no documento de Trends Innovation da Inova, que é, se a gente chegar saudável até 2025, a gente vai viver por mais de 100 anos. E isso não é um dado aleatório, é por conta dessa evolução da indústria farmacêutica e da medicina. Se eu chegar saudável, o que essa indústria tem para os próximos 2 anos, né? A gente está falando de 25, o tempo para os próximos 2 anos me dá essa capacidade de viver por muito mais tempo. Então, esse é um ponto que vem muito dessa indústria. Outra indústria que vai se desenvolver muito a partir da tecnologia e de tudo que está acontecendo é o mercado financeiro, sobretudo o mercado bancário, né? Por conta de tudo que vem aí como novas tecnologias. O Thiago trouxe ali a questão do 5G, a gente traz aqui o blockchain, a gente traz as criptos e tudo, e caminhando para uma coisa que parecia utópico a gente falar disso há meses atrás, por que não uma moeda única global? Se você não tem mais regulação local, né? A hora que você fala de cripto, que você fala de um ambiente regulado em blockchain, que você fala de tecnologias de computação quântica que processam pagamentos muito mais rápido, que você tem uma série de coisas que tem ali, por que a gente tem isso, um mundo economicamente dividido? E o que gera você ter uma economia única, né? Primeiro, nivelar pela média ali, que não vai ser boa. Mas, como é que a gente consegue construir isso a partir dali? Logística, uma indústria que vai se desenvolver muito por essa capacidade, e aí não é por isso que todos esses tecnocratas têm lá suas empresas que têm base tecnológica em logística. Então, assim, tem muita indústria que vai se desenvolver muito a partir dali. Eu acho que a nossa indústria da comunicação, ela está entre elas, e aí não só na propaganda, na forma de relacionar, que como a gente vem observando, está acelerada e precisa acelerar de alguma forma, mas na forma que a gente se comunica mesmo, né? A gente tem algumas coisas na forma de comunicar, né? Quantas vezes você fala com a sua mãe, com o seu pai, no seu ano? A hora que você põe a tecnologia, você pode não ter presença, você não pode ter ali, mas eu nunca falei com a minha mãe por vídeo antes da pandemia. Hoje eu só falo com a minha mãe por vídeo, porque para mim é importante olhar no olho dela e saber, porque às vezes ela não vai me falar que ela tem alguma coisa, eu vou olhar no olho e vou saber que tem. E eu não sabia fazer isso. E essa tecnologia, Thiago, que vem dessa indústria de telecom, né, já existe há muito tempo e a gente não usava massivamente. Então, assim, tem um monte de tecnologia, das mais simples às mais complexas, que tem uma capacidade de nos trazer qualidade e fazer de nós um ser humano melhor, que eu acredito muito no futuro. Eu sou muito positivo nessa questão da tecnologia. Eu não estou ali na caixinha dos pessimistas, dos catastróficos, dos Black Mirrors. Eu não estou ali, não, viu? Na verdade, assim, acho que a gente vive um tempo diferente. Um tempo de possibilidade de grandes mudanças. Elas podem ser boas ou ruins, vai depender da gente. Exato. Entendeu? É a questão da faca, né? E ela não vai depender de uma tecnologia, ela vai depender da gente. Do ser humano. Isso é importante. É a questão da faca, né? Ela pode ser boa para cortar um belo fio de picanha ou ela pode matar alguém. Exato. Né? Vai depender do ser humano. Às vezes esse é o principal problema nosso, né? Esse é o maior risco, é depender da gente mesmo. E lembrar que a faca é uma tecnologia paleolítica, né? Então, que evoluiu ao longo da história. Então. Muito bom. Eu costumo ser o timekeeper, né? Então, eu, às vezes, faço aqui esse papel de chato, Camilo. Eu queria já te agradecer pela tua presença aqui no nosso episódio 50, esse super bate-papo. A gente já poderíamos pensar na segunda, né? Numa segunda aula, como a gente costuma falar aqui também. Cada episódio uma aula, um aprendizado novo. Eu aprendi demais contigo hoje. Muito obrigado pela tua exposição. Eu já agradeço daqui, deixo vocês se despedirem daí, né? Mas já deixo meu abraço à distância
e muito sucesso. Muito obrigado. Eu vou ficar devendo, então, da gente que não seja o 100, né? A gente está no 50, não, que não seja o 100, mas eu já quero voltar aqui, já levantaram a oportunidade ali. Se o Thiago não estiver por aqui no Brasil, a gente não acha ruim de ir para gravar em Madrid? Não, vamos lá. Vamos gravar lá em Madrid, nessa cafeteria bonita do Thiago ali, para a gente celebrar isso. Eu fico muito lisonjeado, de fato, aqui. Eu, como o Thiago me apresentou ali, eu tenho um podcast também, eu acho que, e o podcast, para mim, ele é o nosso give back, né? A forma que a gente tem de levar essa conversa para quem não está na conversa. Então, eu espero, o Thiago falou que ele aprendeu aqui, eu aprendi muito mais, você pode ter certeza, Thiago, da gente estar aqui conversando e tudo, mas o que gera valor da gente estar aqui são as pessoas que vão escutar a gente e que a gente traga um pouquinho ali de incômodo, né, para essas pessoas e que isso cause evolução, que isso cause ali melhorias ali no seu dia a dia. Eu acredito muito no formato, então parabéns pelo que vocês vêm fazendo aqui no debate e sigam firmes, fortes aí por mais 50, 100, 200 e milhares de episódios aí, porque o mundo precisa de gente assim. Legal. Cara, obrigado por esse papo. Eu acho que pro episódio 50, né, Thiago, não tinha tema melhor, mais atual para a gente falar. Obrigado por esse espaço aqui, por me receber aqui, recebendo o Thiago de longe, lá de Madrid. Sem dúvida. Eu falo que eu sempre sinto inveja dele, eu queria estar lá. Né? Gosto muito de Madrid, mas foi um papo muito bom. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento que você trouxe. A gente gosta muito de fazer o debate no café, é como se fosse um curso de MBA, a gente aprende muito com o convidado. Tenho certeza que quem nos escuta aqui aprende bastante também, uma forma diferente, né? Você tem um podcast, eu acho que o podcast é uma dessas coisas que surgiram e a pandemia ajudou as pessoas a começarem a entender e dar valor para isso. Então é uma grande forma de aprender. Hoje a gente está revendo modelos de aprendizado, o podcast é um belo modelo de aprendizado. Então você que está nos acompanhando aqui, que nos acompanhou até agora, eu nem sei quanto tempo está durando esse podcast, não parei de contar aqui, né, esse episódio, mas acho que foi um dos mais longos. Espero que você... Um deles, passou dos 50, que vamos para então, quase uma hora. Uma hora, espero que você esteja acompanhando. Mas é porque o convidado fala demais também, hein, gente? Não, mas quando tem conteúdo, a gente vai embora. O espaço é do convidado, tem que falar mesmo, e foi muito Exatamente. Bom. Obrigado, tudo que você trouxe. Eu acho que foi muito rico. E para todo mundo que nos acompanhou aqui, até o próximo Debate no Café. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado.